capítulo 4, versículo 16. Nessa chamada epígrafe, que é esse subtítulozinho pequeno que tem aí, vai dizer: Jesus é rejeitado pelos seus. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse capítulo 4, ele vem falando sobre o início do ministério de Jesus. E a gente sabe que Jesus, ele durante 30 anos, ele não esteve em evidência. Então, em 30 anos ele não esteve em evidência, nós não sabemos o que ele fez dos 12 até os 30, mas os 30 anos era a idade que um mestre assumia um posto em uma sinagoga, ou ele seria conhecido aí como um rabino, um mestre, né? Então, com essa idade ele seria reconhecido. Jesus, com 30 anos, no começo do capítulo 4, ele é levado para ser tentado no deserto. Então a gente conhece a tentação de Jesus e ela antecede o início do seu ministério. Lucas, ele vai mais objetivo, então ele vai contando a história, ele não relata tantos detalhes dessa parte como os outros evangelhos relatam. Então Jesus, ele é tentado, ele é batizado, depois de ser batizado ele é tentado 40 dias, e depois, quando ele termina a sua tentação, ele vai a Galiléia. No versículo 14 diz: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. Então, depois de ser batizado, passar a tentação, Jesus foi para a Galiléia. E lá ele começou a fazer milagres, ele começou a ficar conhecido, não só na Galiléia, mas nas cidades adjacentes, ou as cidades circunvizinhas, né? Então Jesus começou a ser conhecido, a ter fama, a ficar conhecido porque ele fazia milagres. Além disso, ele ensinava nas sinagogas. As sinagogas é um espaço que no Antigo Testamento a gente não vê. No Antigo Testamento a gente não vê as sinagogas porque tinha o templo. Então o templo ele estava lá e ele existia. Então as sinagogas surgem pós-exílio, depois da Babilônia, eles surgem esse lugar de sinagoga, que é um lugar onde eles liam a lei. Então aos sábados iam para as sinagogas, um espaço menor do que o templo, e lá eles tinham a oportunidade de ler sobre a lei, ler os profetas. E Jesus, no verso 15 do capítulo 4, diz que ele ia e ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Ou seja, quando Jesus ia numa sinagoga e ele lia um texto e ele começava a ensinar, as pessoas viam diferença no seu ensino, diferente dos outros rabinos. Há um trecho no Evangelho que diz que as pessoas viam poder nas palavras de Jesus. As pessoas sentiam poder no que Jesus falava, diferente dos outros rabinos. Então, Jesus fazia a mesma coisa, ele ia lá, lia e ensinava. A diferença estava quando Jesus começava a ensinar, as pessoas sentiam algo diferente. As pessoas sentiam um poder nas palavras de Jesus. E Jesus continuava ensinando nas sinagogas e começou a ser conhecido por isso. A fama de Jesus começou a espalhar, então as pessoas ouviam que Jesus estava na sinagoga, e eles iam até lá, porque eles queriam ouvir quem era aquele homem que estava ensinando com tanto poder nas palavras e com inteligência. Como que ele conseguia ensinar daquele jeito? E a fama de Jesus correu na Galileia, nas cidades que tinham em volta, e o nome de Jesus vai ficando conhecido. E no verso 16, Jesus decide voltar para sua terra. Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré. Então, conhecido que ele era da cidade de Nazaré. Então, seria um lugar que, tecnicamente, seria o melhor lugar para ele estar, porque é o lugar onde ele cresceu, as pessoas conhecem Jesus.
Ele é chamado fora da Galiléia e as outras cidades de Jesus de Nazaré. E como que é a recepção de Jesus nessa cidade que ele nasceu, que ele cresceu? Jesus chega em Nazaré, onde ele foi criado, num dia de sábado, e ele vai mais uma vez em uma sinagoga ensinar, como já era de costume. Então Jesus aos sábados vai na sinagoga e ele se levantou para ler. Como que era feita essa leitura? O mestre da sinagoga, ou o chefe daquela sinagoga, escolhia alguém para fazer a leitura, e ele escolhia um rolo e entregava para essa pessoa. E a pessoa fazia a leitura e explicava. Era simples, não tinha nada demais. E Jesus estando lá, sendo daquela cidade, a sua fama tendo corrido, quando Jesus chega, o mestre dessa sinagoga escolhe Jesus para fazer uma leitura. É como se nós estivéssemos em um culto aqui, aos domingos, e aí chegasse alguém conhecido, alguém que tem ganhado notoriedade e fama, que a gente sabe que prega, sabe que lê a palavra, que explica. E essa pessoa chega e a gente vai lá e dá uma oportunidade para ela. Fala, ó, tem um momento de fala aí para você explanar aí um texto bíblico, e dava um rolo na mão dessa pessoa. Assim acontecia. Então Jesus chegou na sinagoga da sua cidade e entregaram para ele um rolo. E esse rolo que entregaram era do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é conhecido na teologia, na academia, como o profeta messiânico, ou seja, o profeta que anunciou a vinda do Messias. Então, as profecias de Isaías é aquela conhecida que, quando vai chegando o Natal, todo mundo fala que um menino nasceu, um filho se nos deu. Então, ele fala sobre Jesus, sobre a profecia. E quando entregam para Jesus o rolo de Isaías, Jesus procura uma passagem específica no livro de Isaías. Então, ele pega o rolo de Isaías e, ao invés de ler, escolher o começo ou o meio, ele procura uma passagem específica, porque ele quer falar algo. Aqui, obviamente, nesse acontecimento, não dá para a gente pensar que foi simplesmente sorte. Então, o mestre da sinagoga foi lá e, por sorte, ele pegou o rolo de Isaías para dar para Jesus ler. Ele poderia pegar qualquer outro rolo do Antigo Testamento, mas ele pegou o de Isaías. Então, se tratando de Jesus, nada é um acaso. Não é sorte, ele não fechou o olho, fez unido unité e pegou um rolo. Não, tudo tem um propósito. Com Jesus tudo tem um propósito. Jesus pegou o rolo de Isaías e ele vai ler uma passagem específica, no verso 18, que é: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Lembra que nos versículos anteriores, Jesus foi batizado? E um fato conhecido no batismo de Jesus é que uma pomba vem, ela é a representação do Espírito Santo, e pousa sobre ele. E uma voz do céu diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Então Jesus tinha sido batizado, e quando ele termina o ato do batismo, batizado por João, vem essa pomba, que é uma forma do Espírito Santo, e pousa sobre ele. E ali é como se estivesse ungindo ele, dizendo: esse aqui é quem vocês esperavam. Além da presença desse animal, dessa pomba, tem a voz, uma voz que ecoa do céu e todo mundo ouve, que é: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Quando Isaías escreveu isso, obviamente, ele escreveu ali para o seu tempo, mas já era um anúncio sobre aquele que viria, que era Jesus. Então Jesus pega o texto e lê, e até ele lendo, as pessoas ouvem, já não é a primeira vez que eles ouvem esse texto, mas Jesus lê e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele dá, nesses 2 versículos, é um resumo do que ele veio fazer. Só que enquanto ele está lendo, para as pessoas é apenas uma leitura do rolo de Isaías. Então já é acostumado, as pessoas leem esse texto. Só que quando Jesus falava algo, a gente entende, como eu falei há minutos atrás, que era diferente a forma com que Jesus falava dos demais que liam nas sinagogas.
As palavras na boca de Jesus, ela encontrava no coração das pessoas um lugar diferente. As pessoas sentiam um poder que não sentia em qualquer um. Então Jesus fazendo uma leitura de um texto conhecido, que todos conheciam, como faziam aos sábados, só que quando ele termina de ler, as pessoas começam a perceber a diferença. Existia no Antigo Testamento uma lei, que é a lei do ano do jubileu. O ano do jubileu era quando os homens, os donos, os chefes, os ricos, eles descansavam a terra. Além de descansar a terra, eles libertavam os escravos, eles perdoavam dívidas, eles zeravam todo tipo de conta e começava-se de novo. Então era um ano conhecido, e quando chegava esse ano do jubileu, as pessoas sabiam que teriam as suas dívidas pagas, que os escravos seriam libertos, os servos seriam libertos, e começaria novamente. Só que o povo de Israel, com tudo que eles viveram, eles passaram um tempo sem cumprir o ano do jubileu. Eles passaram um tempo sem fazer o que tinha que ser feito. Eles não descansaram a terra, eles não libertaram os escravos, eles não libertaram os cativos, eles simplesmente passaram por cima da lei do jubileu e foram vivendo como se nunca fosse acontecer nada disso, como se eles pudessem negligenciar essa lei. E Jesus, quando começa a ler sobre isso, eles automaticamente têm a sua mente ligada ao jubileu, ao ano que a gente não fez. Mas também passou, vamos seguir e vamos embora. Deus não falou nada, Deus não mandou nenhum tipo de praga na nossa comida, na nossa plantação, então significa que está tudo ok, a gente segue vivendo. Jesus leu sobre esse ano, o ano do jubileu, o ano que eles teriam que fazer e eles não fizeram. E a Bíblia diz, encerrando o livro, tornando a dar ao ministro, ele assentou-se. Ou seja, ele pegou esse versículo, ele leu esses dois textos, fechou o livro, entregou para o ministro e sentou. E quando ele sentou, os olhos de todos da sinagoga começaram a ficar fixados nele. Ou seja, Jesus entregou o livro, e as pessoas olhando ele, ele sentou. Por que as pessoas ficaram olhando a Jesus? Elas estavam esperando a explicação, a explanação desse texto, esperando que Jesus ia falar sobre. Mas Jesus terminou, fechou o livro e foi e sentou. E as pessoas olharam para Jesus e ficaram esperando. Ele não vai dizer nada, ele não vai falar nada. E quando as pessoas continuaram olhando para ele, verso 21, Jesus começou a dizer, e a primeira frase de Jesus já é uma frase espantosa. Ele disse, hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Quando ele terminou de ler, se sentou, as pessoas ficaram olhando para Jesus. Quando ele levanta, a primeira frase de Jesus é, hoje se cumpriu o que eu acabei de ler. Hoje chegou esse que foi ungido pelo Espírito Santo, e além disso, chegou o tempo de colocar os escravos em liberdade, de libertar os pobres, os contritos, de anunciar o ano do Senhor, de dar vista ao cego, de pôr em liberdade os espíritos cativos. Começa hoje se cumpre essa palavra que eu acabei de ler. E aí todos começavam a dar testemunho, ou seja, a dizer assim, que palavras de graça que saíam da boca desse homem, ou seja, a comprovação daquilo que eu havia falado. Quando Jesus lia um texto e falava, era diferente do que os outros homens faziam. Os outros rabinos, os outros mestres, os estudantes da lei, quando eles liam e era isso, explicavam, mas as palavras de Jesus tinham um lugar diferente no coração de quem ouvia. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Ou seja, eles olharam para Jesus e ouviram, o que Jesus falou, a palavra que ele disse que se cumpria naquele tempo, e aí eles começam a olhar para Jesus e falar, mas esse não é o filho de José? Ele não é o filho do carpinteiro lá, que não está mais entre nós, mas esse é o filho de José. Como que esse menino aí, esse jovem, tem uma fala tão forte? Como que ele, sendo apenas filho de um carpinteiro, as palavras dele mexem tanto com a gente? Não era para ser assim, porque as palavras que deveriam mexer com a gente eram as palavras do mestre,
do mestre da sinagoga, do rabino, do que toma conta desse lugar, mas ele lê e é diferente. Agora, esse menino, quando ele lê o texto, quando ele fala, a gente sente que as palavras que saem da boca dele, elas são como flechas que encontram o nosso coração de um jeito que deixa a gente vulnerável. A gente fica maravilhado. Eles ficaram maravilhados com uma frase que Jesus disse. Ou seja, Jesus leu e a única coisa que Jesus disse que não estava no texto foi: e hoje se cumpre esta palavra nos ouvidos de vocês. Uma frase de Jesus fez as pessoas começarem a admirá-lo e dizer: não, não é possível. Mas é o filho de José. Alguém dizendo: eu conheço ele. Ele vivia aqui quando era pequenininho, a gente conheceu, ele cresceu aqui. É que ele foi embora um tempo, foi para Galiléia, começou a ficar famoso e voltou agora, mas é o filho de José. É alguém que mora aqui, é alguém comum, é alguém normal. Parecia que aquelas pessoas estavam esperando uma outra pessoa. Ou seja, a fama foi passando, eles vão ter um homem aí, de novo, 30 anos, que ele vai nas sinagogas e lê. E quando ele lê o texto, quando ele explica, é diferente. A gente sente algo diferente no nosso coração, a gente não sabe explicar, mas ele consegue explicar coisas inimagináveis e a gente sente maravilhado com o que ele diz. Quando essa história chegou em Nazaré, eles começaram a ficar ansiosos para querer ouvir quem era. Quem é esse homem? De onde ele vem? O que ele come? Como ele fala? Que poder é esse? E eles ouvem a leitura da boca de Jesus, ouvem a frase de Jesus, eles ficam maravilhados, mas ao mesmo tempo que eles começaram a ficar maravilhados, eles começaram a dizer: mas esse aí não é tão diferente, a gente conhece ele. Ele não é alguém diferente de nós. A gente está achando que havia um rabino diferente, um rabino novo, alguém que nasceu em outro lugar, alguém que a gente não sabe, mas isso aí é José, filho de José. A fala do filho de José é depreciativa, tipo assim: é o filho de José, gente. Vocês estão esperando, a gente aqui esperando outra coisa, esperando um acontecimento, e quando a gente vê, é o filho de José, é o Jesus, que era um nome comum até então na época. Jesus era um nome comum. É Jesus, não é nada demais não, gente. A gente ficou tão ansioso esperando para ouvir, mas é José, é o filho de José. A gente criou expectativa à toa. A gente criou expectativa, mas não é nada demais, é José. E quando eles falam isso, ou seja, quando eles confessam qual é a intenção do filho de José, que eles falam: a gente esperou tanto, a nossa expectativa estava tão alta, e é só o filho de José. Ninguém, não é nada além disso. Jesus, no verso 23, começa a falar para eles o seguinte: sem dúvida, vocês me dirão um provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze-te também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter feito em Cafarnaum. Ou seja, quando eles ficam maravilhados com a fala de Jesus, eles externam essa maravilha: nossa, que palavra boa, e na mesma hora eles dizem: não, mas aí é José, é o filho de José. As palavras são até bonitas, mas é só o filho de José. E Jesus cita um provérbio da época, um famoso ditado popular que é: médico, cura a ti mesmo e faz aqui o que você tem feito fora dessa cidade. Ou seja, em Cafarnaum, o que Jesus havia feito? Jesus já havia feito milagres. Jesus já estava conhecido por seus milagres, pelos feitos maravilhosos. E aí, quando ele chega em Nazaré, quando as pessoas ouvem que é só Jesus, Jesus começa a responder à frustração do povo. Porque criou-se uma expectativa grandiosa sobre esse homem que lê textos e a gente sente coisas diferentes, mas quando viram que era Jesus, foi da admiração ao desprezo. Viram: é só Jesus. Sabe quando você ouve um convite, assim, vamos ver ali uma coisa extraordinária que você nunca viu, e aí você chega lá, você fala: não, mas eu já sei, eu já vi. Eu achava que era algo mais, mas é só isso. Isso aí não me interessa. Jesus cita para eles o ditado popular. Certamente vocês no coração já estão dizendo assim: então já que é você, faz então o que você fez em Cafarnaum. Faz coisas maravilhosas aqui, porque você nasceu aqui, o lugar que você tem que fazer é aqui. Então,
na nossa casa, na nossa terra onde você nasceu, a gente quer ver o que você anda fazendo por aí para ficar tão famoso. E Jesus diz para ele: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Jesus tem a leitura e aí as pessoas se decepcionam e Jesus agora começa a ensinar para eles algo incrível. Jesus fala para eles: eu sei que vocês querem que eu faça a mesma coisa que eu fiz nas outras cidades. Eu sei que vocês querem ver os milagres, as coisas sobrenaturais que eu tenho feito, mas o profeta, ele não é bem recebido na sua própria casa. O ditado popular brasileiro é: santo de casa não faz milagre. Ou seja, chegou na casa dele e as pessoas olharam e falaram: é só Jesus, é só as mais senhoras, os mais velhos falavam: é só o menino Jesus, nada demais, é só aquele rapaz que cresceu aqui, gente. Esquece, não tem expectativa. Jesus fala para eles: eu sabia que na minha própria terra é onde eu não seria bem-vindo. Há dias atrás eu falei sobre o nascimento de Jesus e as fugas que teve que serem empreendidas com Maria e José. Então Jesus nasceu, imediatamente eles têm que fugir para o Egito, e aí a vida, e acontece tudo isso. E quando Jesus volta, o que seria mais comum acontecer? As pessoas receberem Jesus com uma expectativa diferente, e ao saber quem ele era, ficar ainda mais felizes porque era Jesus. O que pode acontecer com a gente que já está há um tempo nas igrejas, ou que nasceu num lar que já era evangélico? A gente pode cair no mesmo sentimento que essas pessoas caíram. A gente pode chegar em um culto e falar, e vir e dizer: é só, a gente já sabe o que acontece. É o mesmo pastor que vai pregar, é as mesmas pessoas que vão cantar, a gente já sabe. A gente está acostumado já, a gente sabe, a gente não tem mais expectativa nisso. A gente está acostumado e isso acontece com a gente de maneira que você não percebe como que você está se tornando alguém que despreza o que é ordinário. O culto da quarta, o culto do domingo, a pregação da quarta e do domingo, porque nós nos acostumamos, a gente já sabe quem é, sabe como é. Às vezes, dependendo de quem prega, nós sabemos até as frases que serão usadas. E aí a gente acostumou, a gente simplesmente vem, e quando a gente vem e fala, a gente já sabe o que é. E a gente começa a tratar como ordinário aquilo que não pode ser. Todo culto não é apenas um culto ou mais um culto, é diferente, é uma entrega diferente. A palavra, o texto, ele pode ser conhecido como o texto de Isaías era, mas é diferente a forma com que ele é aplicado. É diferente a forma com que a gente ouve, é diferente a forma com que Deus fala com a gente. E Jesus continua falando com eles, dizendo para eles: eu sabia que na casa do profeta é onde ele é pior recebido. As pessoas olham o profeta e, sabendo que ele está na casa dele, eles desprezam, dizendo: a gente já sabe, a gente está acostumado já. E aí Jesus continua dizendo: eu digo para vocês que existiam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. O que aconteceu no tempo de Elias? Elias foi aquele profeta que profetizou que não iria chover durante 3 anos e meio, e não choveu. Então houve seca, e através da seca que houve fome. Então houve fome, houve seca, e aí as pessoas começaram a passar necessidades. E tem um trecho lá, quando ele está no ribeiro de Querite, que Jesus fala para ele, que Deus fala para Elias sair de onde ele estava e ir até uma terra de Sarepta, em Sidom. E lá ele ia encontrar uma viúva. E a viúva fala, ele chega para a viúva e diz: o que você tem em casa? Ela diz: só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Aí acontece um milagre. E aí essa viúva, ela sai da miséria, mesmo estando passando por um momento de fome, de seca. É isso que acontece. Então ela sai desse momento de seca, de fome, e ela passa a viver o milagre. Jesus diz para ela o seguinte: quantas viúvas existiam em Israel quando aquela mulher estava passando fome? Ou seja, não existia apenas ela de viúva. E em Israel, então, tinham muitas viúvas do povo de Israel. Então tinha muitas viúvas do povo de Israel também passando fome. Jesus diz: só que Elias não foi enviado em nenhuma das casas das viúvas de Israel. Vocês não perguntaram, vocês nunca pensaram sobre por que Deus não enviou Elias para socorrer as viúvas de Israel?
mas enviou Elias para socorrer uma mulher de uma outra terra, da terra de Sidom, de Sarepta. Por que você não parou para pensar por que Deus não mandou Elias socorrer uma viúva que também estava passando fome? Jesus vai dar mais um exemplo dizendo quantos leprosos existiam em Israel na mesma época que Naamã, um principal da Síria, estava leproso. Muitos. E por que o profeta não foi até esses leprosos de Israel? E quem recebeu a cura foi Naamã, um homem sírio do povo inimigo. Jesus começa a chamar esse povo a pensar coisas que eles nunca haviam pensado. Jesus começa a chamar eles para eles começar a olhar por um lugar, por um lado que eles nunca tinham olhado. Quando eles desprezam Jesus, não é algo novo. Não foi algo novo. Porque eles já haviam desprezando há muito tempo atrás muitos outros. Jesus mais à frente vai explicar melhor em um outro sermão, dizendo assim: Jerusalém, vocês matam seus profetas. Jerusalém, vocês não gostam das pessoas, dos profetas de Deus que nascem na sua terra. Vocês desprezam os profetas de Deus. Vocês deixam as pessoas que Deus levanta na terra de vocês. Vocês não querem saber dessas pessoas. E quantos profetas? O próprio profeta Isaías mesmo. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. Colocaram ele dentro de um tronco e cerraram ele ao meio. João Batista perdeu a cabeça. Isso aonde? Em terras inimigas? Não, na sua própria terra. Perdeu na sua própria terra, na sua própria casa. Então Jesus está chamando o povo a pensar o seguinte: não é apenas vocês desprezarem a mim porque eu sou de Nazaré. O problema é mais profundo do que isso. Vem de muito antes, é uma raiz que tem no coração de vocês, dos seus pais, dos seus avós, de desprezar aqueles que Deus levanta na sua casa. E desprezar aqueles que Deus levanta na sua terra. Vocês já estão acostumados, isso já está impregnado em vocês, povo de Israel. Deus levanta profeta e vocês desprezam o profeta. Deus levanta alguém para entregar uma mensagem e vocês desprezam alguém porque vocês olham para a pessoa e dizem: ah, é aquele que cresceu aqui, é aquele que a gente conhece, não é ninguém de diferente não, é só mais um. Jeremias sofre desprezo na sua terra, outros profetas sofrem desprezo, e Jesus falando, lembra que tinha muita viúva aqui que não recebeu o milagre. E qual é a moral dessa história, a moral desses dois exemplos que Jesus dá? Quando você despreza o ordinário, quando você despreza o conhecido, as pessoas que Deus levanta na sua casa, quando você despreza essas pessoas, vocês deixam de viver milagres. Simplesmente vocês abrem mão de viver coisas maravilhosas que Deus tem para fazer, porque vocês olham para as pessoas e dizem: a gente já conhece, a gente já sabe quem é, a gente sabe, é essa pessoa aí. E aí você acaba deixando de viver coisas maravilhosas. Se Elias vai na casa de uma das mulheres de Israel, talvez elas olhassem e dizem: é só Elias. É só Elias que profetizou, e aí parou, não está chovendo. É Elias, a gente conhece Elias. Mas a recepção dele na casa da viúva foi diferente. O que ele falou para ela, ela confiou. O que foi que Elias disse para ela? Uma coisa que, se a gente olhar, pode ser absurda. Ela falou para Elias: Elias, profeta, eu só tenho um pouco de azeite, farinha, eu vou fazer um bolo e eu e meu filho vai comer e morrer. A gente só tem a última refeição. Elias olha para ela e diz: faça primeiro para mim, depois você faz para você e seu filho. Um homem chega para cá em uma mulher e fala para ela: eu sei que essa é a última refeição que você está pensando, vou fazer para mim e para meu filho e vou morrer. A gente vai comer e esperar a fome matar a gente. E o profeta fala para ela: faz primeiro para mim, depois você faz para você. E ela confiou na palavra do profeta. Se é alguém de casa, conhecido, será que daria a mesma importância para a palavra de Elias? Será que a gente, quando ouve palavras, conselhos bíblicos, ensinamentos bíblicos de pessoas que a gente conhece, que a gente convive, será que a gente não dá um peso diferente do que se fosse alguém diferente falando? O que acontece hoje, muitas pessoas têm pastores que pregam para elas as semanas inteiras, mas ela só dá valor quando ela vê um vídeo na internet de um pastor famoso falando a mesma coisa. E aí ele ouve e fala: faz sentido isso aí. Mas o pai, a família, o pastor, o amigo já falou a mesma coisa, mas não dá valor porque é conhecido. Com os leprosos que estavam lá, Elias falou para ele: olha, você vai lá e você vai dar 7 mergulhos no Jordão.
Era um rio que não era limpo. Naamã tem uma certa resistência, mas ele vai. Agora pensa, quem conhecia o Rio Jordão, quem morava na mesma região, ouvindo o profeta dizer, vai lá e dá 7 mergulhos, vai falar, eu não. Eu ajudei a poluir esse rio, agora eu vou lá mergulhar nesse rio? Não vou. Jamais, esse profeta está louco. Ou seja, eles estavam acostumados a desprezar os profetas de casa. Eles estavam acostumados a não dar valor às palavras das pessoas que eles conheciam. E como consequência, eles não percebiam que perdiam coisas maravilhosas. Ou seja, Jesus fez milagres em Cafarnaum, na Galileia, milagres maravilhosos, mas quando chegou na sua terra, ele não fez nenhum milagre. Mas por que Jesus não fez? Porque as pessoas não acreditavam em quem ele era. Quando as pessoas viam Jesus e reconheciam a sua fisionomia, eles logo diziam, a gente achava que ia acontecer algo sobrenatural, mas é só Jesus. Não vai acontecer nada de diferente. Quando Jesus termina de explicar isso para o povo, que o povo entende o que Jesus disse, eles começam a se encher de ira. Ou seja, em um culto, num culto só, as pessoas tiveram admiração, frustração e no final, ira. Num culto só. E nem um culto inteiro, só na parte da palavra. Quando a mensagem começou, eles disseram, que maravilha de palavra. No meio da mensagem, ele disse, como que pode esse homem aí que a gente conhece estar pregando uma palavra tão bonita? E no final eles dizem, quem é esse homem? A gente tem que matar ele, tem que tirar ele daqui. Ou seja, saíram da admiração para a ira. E qual foi o resultado da ira? Eles levantaram, ou seja, acabou o culto, levantaram, interromperam a fala de Jesus, expulsaram Jesus da cidade. Da cidade que Jesus cresceu. Da cidade que virou um sobrenome para ele, de Nazaré. Os homens levantaram e não expulsaram ele apenas da sinagoga. Expulsaram ele da cidade. Então, Jesus falando na sinagoga, eles não se contiveram apenas em interromper a fala dele e tirar ele da sinagoga. Começaram a expulsar Jesus da cidade. E eles levaram Jesus até onde? Levaram Jesus até o cume de um monte. No alto de um monte. E de lá, eles pensaram, vamos jogar ele daqui de cima. Perceba o nível da ira que essas pessoas sentiram de Jesus. O nível do ódio que eles sentiram de Jesus. O nível da raiva que eles sentiram de Jesus. Tiraram Jesus da sinagoga, levaram ele de um monte para jogar ele lá de cima. Para jogar Jesus de cima do monte. É a ideia deles. Eles não se contiveram apenas em desacreditar de quem era Jesus. Eles não se contiveram apenas em dizer assim, deixa ele aí falando, ou só tira ele da sinagoga. Não. Eles disseram, a gente tem que matar Jesus. Ou seja, onde Jesus nasceu, as pessoas viram a sua mensagem e disseram, só tem um jeito da gente resolver esse problema, matando Jesus. A gente tem que jogar ele em cima desse monte, a gente tem que acabar com ele, a gente tem que matar ele. Saíram de um culto e terminaram numa tentativa de homicídio. As mesmas pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar são as que estão tentando jogar Jesus de cima de um precipício. Mas o que acontece? Verso 30 diz que Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ou seja, eles não viram Jesus escapar. E qual é o problema que pode acontecer com a gente? O que pode acontecer com a gente como cristãos? Como essas pessoas fizeram aqui? A partir do momento que Jesus não faz o que a gente acha que ele deveria fazer, a gente pode querer precipitar Jesus, jogar Jesus de cima de um precipício. Quando a gente espera que Jesus faça algo, ele não faz o que a gente queria, a gente automaticamente quer expulsar ele da nossa vida. A gente quer expulsar ele da nossa história, quer acabar com ele, dizer, eu não quero saber de Jesus. Sabe aquela expressão bom e velha em português que é, essa pessoa morreu para mim, eu não quero saber mais de Jesus, porque eu queria que ele fizesse determinada situação e ele não fez o que eu queria. Eu queria que Jesus fizesse determinado milagre, ele não fez o que eu queria. Eu queria que Jesus tivesse feito uma coisa milagrosa, maravilhosa, mas ele não fez, então eu vou expulsar ele, eu vou jogar ele do precipício. Mas eles não entenderam que a culpa de não acontecer nada não era de Jesus, era da incredulidade deles.
Ou seja, as coisas que não acontecem com a gente, grande parte em relação a Jesus, é porque às vezes a gente não tem a fé que a gente precisava ter. Não é que a gente tem que cair naquele discurso de que tudo que a gente pedir tem que acontecer. Claro que não, nem tudo que a gente pedir vai acontecer. Mas quando você pega Jesus e tenta ele fazer coisas que ele nunca prometeu, que ele nunca disse que faria, e a gente ainda fica chateado porque ele não fez. Aí a gente tenta precipitar Jesus, ou seja, Jesus nunca disse que nos faria rico. E aí eu estou orando, Deus me faça rico, me faça rico. E aí eu não fico rico, aí eu falo, eu quero saber de uma coisa, eu vou abandonar Jesus mesmo, porque ele não deixa a gente rico, mas ele nunca disse que iria nos deixar rico. Quando eles olharam Jesus, já desprezaram por quem ele era, e quando disseram para ele fazer o que ele fez nas outras cidades, Jesus não fez, a única opção que eles tiveram foi, vamos matar Jesus. Vamos acabar com ele, é o jeito. Não queria, mas como ele não vai fazer o que a gente quer, a gente termina com ele mesmo. Quantas vezes a gente cai nesse erro de querer coisas diferentes do que Jesus quer para nós, e quando elas não acontecem, a gente ainda fica chateado com Jesus. A gente quer um caminho completamente contrário, com o coração às vezes incrédulo, como esse povo estava, e aí não acontece, a gente ainda fica chateado. A gente fica magoado, dizendo, vou ter que abandonar a fé mesmo, não vai ter jeito não. Eu vou ter que sair, eu vou virar ateu. Não dá, não adianta. A gente pede, ele não faz, a gente ora, não acontece. Parece que Jesus só faz o que ele quer e não faz o que a gente quer, o que a gente pede. A gente pede, ele não faz. As pessoas confundiram Jesus, porque sempre apresentam um Jesus diferente. Além disso, tem aquele que você cria na sua mente. O povo de Nazaré criou um modelo de um Jesus na cabeça deles que não era o real. Eles criaram um estereótipo de um Jesus que não existia. E isso acontece nos dias. A gente cria um Deus que não existe. A gente cria um estereótipo de um Deus que não é o Deus bíblico, que não é o Deus que existe na Bíblia. E aí as pessoas não adoram a Deus, elas adoram o que elas criaram de Deus. Elas não servem a Jesus, elas servem àquilo que eles criaram ser um Jesus. E quando não acontece aquilo que realmente não tem como acontecer, as pessoas tentam precipitar Jesus. Quantas pessoas têm a visão de um Deus que é aquele Deus o Deus furioso, que é, se você desobedecer ou se eu mandar você falar com alguém e você não falar o que eu quero, eu vou pôr um câncer na sua garganta. E a pessoa fica doente, né? A situação da vida, e fala, já sei, eu fiquei com essa doença porque um dia Jesus mandou orar para uma pessoa e eu não orei. Esse Deus não é o Deus bíblico. Ou o outro extremo, aquele Deus que está nem aí para nada, não fala nada, não requer nada de ninguém. E aí as pessoas criam dois extremos, um Deus furioso que mata todo mundo se não faz o que ele quer, e um Deus que não está nem aí, você pode fazer o que você quiser e seguir sua vida. Nenhum e nem outro é o Deus bíblico, mas elas criam o estereótipo de um Deus, e aquilo que você cria não é o Deus verdadeiro. É apenas uma imagem que você tem na sua cabeça. É os nazarenos criando uma imagem de quem era esse Jesus. Ele deve ser um homem famoso, ele deve ser alguém de outra terra, alguém que vai chegar aqui e vai fazer milagres, vai fazer coisas tremendas. E eles vão criando. Quando eles veem o verdadeiro Jesus, eles se decepcionam. As pessoas vêm para a igreja e elas acabam se decepcionando, porque elas veem o Jesus que você está quebrado financeiramente, devendo milhões, e em um mês na igreja você comprou 3 apartamentos, inaugurou 10 empresas, e ela vem para a igreja e ela vê um Jesus diferente, um Deus diferente daquele que foi vendido para ela na televisão. Então as pessoas têm um estereótipo de um Deus que não é o Deus verdadeiro. E quando ela chega numa igreja e não acontece, como as pessoas dizem, venha para Jesus e deixe de sofrer, venha para Jesus e tenha a sua vida mudada, você nunca mais vai andar a pé, venha para Jesus e o seu financeiro vai voar, e ela vem para a igreja, e aí as coisas ficam obviamente mais difíceis do que antes, e ela começa a dizer, mas isso não era o Jesus, não era essa mensagem, não era essa vida de crente que eu vi, a vida de crente que eu vi foi o cara que saiu de mendigo a patrão, e eu estou fazendo, parece o caminho contrário. As pessoas têm estereótipos de Jesus, estereótipos de Deus, que não é o Deus verdadeiro. E o que acontece com elas? Tentam precipitar Jesus de um monte. Mas o que acontece? Jesus passa pelo meio deles e vai embora. No final das contas, sabe quando você está em uma cortina de fumaça
E aí você vai andando, andando, e você tem medo, você começa a ver algumas coisas, mas no final não é nada. Eles foram empurrando, empurrando Jesus, quando chegaram lá, cadê Jesus? Isso acontece com a gente. Como a gente criou um estereótipo de Jesus que não existe, quando a gente tenta tirar ele, a gente não encontra ninguém, porque não existe. Recentemente viralizou um vídeo na internet de um jovem que era cristão dizendo: Jesus não me faz feliz, eu nem pedi para ele morrer por mim. E aí ele fala muitas coisas sobre. Ele criou um estereótipo de um Jesus que não existe. E aí, obviamente, quando você tenta precipitar isso, você vai empurrar o vento, porque não existe. Jesus não é isso. Jesus não é isso, não é essa realidade que ele criou. Ou seja, a religião cria um Jesus e te entrega a ele. Você mesmo cria um Jesus e fica com ele. Só que quando chega a hora exatamente de você ver quem é Jesus, você vê que você criou uma ilusão. E muitas pessoas se decepcionam com Jesus verdadeiro. Quantas pessoas, quando conhecem o Jesus verdadeiro, bíblico, se decepcionam com ele? Porque não é o que eles esperavam, não é o que eles queriam. É apenas o que a religião vendeu para ele como sendo Jesus. Quantas pessoas estão hoje decepcionadas com igrejas e automaticamente atribuem a Jesus, porque essa igreja apresentou para eles um Deus que não existe e um Jesus que não existe. E aí ele se frustrou com isso, só que ele não consegue reencontrar ou encontrar o Jesus verdadeiro. Porque na mente dele está salvo aquele Deus carrasco, aquele Deus da recompensa, ou aquele Jesus que não é do jeito que ele quer. E aí ele tem um estereótipo, ele nunca consegue se desprender. Você só vai conseguir encontrar o verdadeiro Jesus se você se esvaziar daquilo que te ensinaram dizendo que era Jesus. Senão a gente nunca vai conseguir e vai viver frustrado, porque a gente vai viver esperando de Deus o que ele nunca prometeu e viver esperando de Jesus o que ele nunca disse que iria fazer. Então a religião cria um Jesus e te entrega. E aí é esse Jesus que está nas mídias, é o Jesus que faz arma com a mão, é o Jesus que faz um monte de coisa aí. Mas aí quando você vai ver quem é o Jesus verdadeiro, não é esse. Aí as pessoas se decepcionam e dizem: não era isso. Eu achava que era o Jesus, mas não é. O Jesus que a mídia te entrega, o Jesus que a religião te entrega, não é o Jesus bíblico. E por isso muitas pessoas estão frustradas, porque não conseguem encaixar o Jesus bíblico no modelo entregue para as pessoas. Um exemplo básico e simples, lembra o quadro que tinha em quase toda a casa de um Jesus, com os cabelos longos, os olhos claros, que era de um ator americano, que ele disse que muitas das vezes as pessoas paravam ali na rua e queria que ele fizesse milagres. E ele dizia: gente, eu só sou um modelo. Ele chegou a ser agredido lá na década de 80 por conta disso. Eles estavam um dia andando na rua, alguém reconheceu, ele disse: é Jesus. E aí queria que ele fizesse um milagre, e se ele não sai correndo, ele era agredido. Recentemente está acontecendo com o ator do The Chosen. Algumas pessoas estão vendo ele dizendo: é Jesus. Ao ponto de vazar uma foto dele fumando um cigarro e disseram: como que pode Jesus fumando um cigarro? Ele não é Jesus, ele é só um personagem. Só que as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra. Porque o personagem é sempre mais agradável do que o real. Porque o Jesus real não facilita para ninguém, mas também não faz tudo que as pessoas querem. Mas as pessoas continuam querendo uma imagem que me agrade. Eu quero um Jesus que me agrade. Eu quero um Jesus que veja a minha verdade, e não é a sua verdade, ele é a própria verdade. Jesus não é a sua verdade, não é o que você quer crer sobre ele. Jesus é quem ele é, e acabou. Ou seja, a religião nos apresenta vários tipos de Jesus, mas quando a gente encontra o verdadeiro, aí vem a nossa grande decepção. Não é o Jesus que eu conhecia. Realmente, a religião te apresentou um Jesus diferente. E graças a Deus, quando ele nos concede a oportunidade de conhecer o verdadeiro. Porque aí a nossa vida, que já não é fácil, a nossa vida já não é fácil. A nossa vida de lutar contra as coisas que lutamos, fazer o que fazemos, já não é fácil. Mas quando a gente encontra o verdadeiro Jesus, a gente encontra um alívio. Como ele disse: eu vou ser para vocês um alívio. Vem aqui quem está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Então, a vida, mesmo difícil que ela é, quando a gente encontra o verdadeiro Jesus, a gente encontra um alívio. De saber que ele está pronto a nos perdoar, que ele está nos intercedendo por nós, nos ajudando, junto conosco, que ele já passou o que a gente está passando. Então, o verdadeiro Jesus é sempre diferente do que aquele que foi criado pela religião. E que a gente possa acordar antes de querer precipitar Jesus de um monte. Que a gente possa conhecê-lo antes de precipitar uma imagem que criamos dele de um monte.
Bem, quero orar com vocês, mesmo sentado. Feche seus olhos. Pai Santo, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Pai. Agradecemos ao Senhor por este culto, por essa oportunidade. Agradecemos ao Senhor por esta pregação, por esta palavra. Senhor, que nós possamos fazer desta palavra uma verdade em nossas vidas. Senhor, que a gente possa sair daqui pensando e passarem nos dias pensando qual é o Jesus que nós estamos buscando. Qual é o Deus que nós estamos adorando? Será que nós estamos adorando uma imagem que criamos? Será que nós estamos vendo o verdadeiro Jesus? Ou será que a gente está adorando o que entregaram para a gente? Pai, nos ajude a compreender quem é o verdadeiro Jesus bíblico. Aquele Jesus que é o seu Filho, que veio à terra, sofreu as mesmas paixões que nós, mas não pecou. Que nós possamos encontrar o verdadeiro, para que a gente não venha querer precipitar uma imagem criada em nossa mente. Senhor, nos ajude que essa palavra seja verdade, que essa palavra seja para nós uma construção na rocha, porque a gente ouviu e praticou tudo quanto nós ouvimos esta noite. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez a Ele a glória?